Olá para você que está assistindo, professor Gustavo aqui, e na aula de Geografia de hoje nós vamos aprender os conceitos geográficos. Então fica aqui comigo até o finalzinho que a gente vai no passo a passo e vai dar tudo certo. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a geografia é uma ciência. Aí você pode me perguntar, mas o que é uma ciência? A ciência, ela é uma forma da gente tentar compreender o mundo. Agora, a ciência não é a única forma de tentar compreender o mundo. A tradição faz isso, a religião faz isso, e não tem uma melhor do que a outra. Elas são simplesmente diferentes. Qual é o diferencial da ciência? Toda ciência, ela vai ter um método e um objeto. O que é um método? O método, ele é o passo a passo da ciência, né? Então, são passos que você tem que seguir se você quer produzir ciência. Então, vamos lá. Você começa observando a natureza. Então você olha lá para aquela pracinha perto da sua casa e fala, todo dia, essa hora da tarde, fica um cheiro forte de amêndoa. E aí você já fez a pergunta é o primeiro passo da ciência. Por que fica esse cheiro de amêndoa aqui? Aí você pode criar hipóteses. Será que é porque essa hora caem mais amêndoas? Será que é porque essa hora faz mais sol? E aí você vai fazendo os experimentos para ver se aquela sua hipótese se concretiza. Mas antes dos experimentos é importante você fazer um levantamento. Por quê? Vai que alguém já respondeu sua pergunta antes. Dali você analisa os resultados dos seus experimentos e parte para uma conclusão. Essa conclusão você vai divulgar, você vai publicar em revistas, livros, artigos, por aí vai. Daí que é o lance muito bacana da ciência, que ela pode ser acumulada e expandida. Outras pessoas podem usar o seu estudo para fazer novos estudos ou voltar no seu estudo para analisar o seu método, de repente fazer de uma outra forma. Então, ciência é muito bacana. Além disso, toda ciência tem um objeto. Por exemplo, a química. A química estuda as substâncias. A sociologia estuda a sociedade. Mas, Gustavo, e a geografia? Você me disse que a geografia é uma ciência. O objeto da geografia a gente vai ver agora. Ó, se eu escrevo aqui para vocês, ó, geografia. Eu posso repartir a palavra geografia em duas. Geo e grafia. Esse geo aqui eu posso entender como terra. Terra com T maiúsculo, porque é planeta Terra. E grafia? A geografia ela estuda a Terra? A geografia é o estudo da Terra? Ainda não. Existe uma ciência que estuda a Terra e o nome dela é geologia. Mas nós não estamos falando de geologia, a gente está falando de geografia. Tem várias palavras com grafia no final. Por exemplo, ortografia, que seria a escrita correta. Agora, grafia então vai lembrar para a gente o quê? Ela vai lembrar escrita, mas ela também pode lembrar desenho, por exemplo. Já ouviram falar dos grafites? Os grafites são uma forma de arte urbana muito interessante. Eu vou pedir para a produção mostrar esse slide que eu trouxe, que é um grafite na cidade de Lima, do Peru, de um artista chamado Jade Rivera. Vocês estão vendo como essa forma de arte urbana transforma a cidade, transforma o espaço urbano? Agora volta para mim. Isso significa que a geografia ela tem a ver também com a transformação, certo? Então, essa é a minha definição preferida de geografia. A geografia, ela vai estudar como o ser humano transforma a Terra. Em outras palavras, a geografia, ela vai estudar essa terra transformada pelo ser humano. Essa terra transformada pelo ser humano, ela tem um nome, que a gente chama de espaço geográfico. Esse, sim, é o objeto da geografia, é o que a geografia estuda. Vem aqui comigo até esse globo, por favor, e observa que eu tenho uma representação de todo o planeta Terra, certo? E aí eu faço uma pergunta para você. Será que o ser humano já transformou todo o planeta Terra? Então, vamos aqui, ó. Olhem na tela esse desafio que está projetado para vocês. Podemos considerar que toda a superfície da Terra é espaço geográfico? E por quê?
A resposta vem no finalzinho. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os principais conceitos geográficos. Quando a gente fala dos conceitos geográficos, eles são uma forma da gente entender partes específicas do espaço geográfico. E são palavras que vocês todos já ouviram. Quando a gente fala em lugar, por exemplo, lugar é o primeiro conceito que a gente vai estudar. Quando a gente fala de lugar, a gente está falando de uma parte pequenininha do espaço geográfico. Por que uma parte pequenininha? Porque é nessa parte pequenininha que a gente consegue vivenciar os acontecimentos. Então, o lugar é aquilo que tem a ver com o nosso dia a dia. Então, é aquele pedaço do nosso bairro, ou aquele pedaço do nosso bairro com o bairro vizinho. E daí, o lugar ele vai ter uma relação com a nossa identidade, né? Por exemplo, sempre que eu vou a algum lugar e eu acho outra pessoa de Bangu, eu já sinto uma identificação, eu já acho que a gente tem alguma coisa a ver. Agora, o lugar ele também tem a ver com a nossa afetividade. A gente desenvolve, mesmo que a gente não goste muito do nosso lugar, a gente desenvolve uma afetividade. E para isso eu trouxe duas músicas para ilustrar. A primeira se chama O Meu Lugar, do Arlindo Cruz. E ela diz que o meu lugar tem seus mitos e seres de luz. Então começa com uma descrição sobre a religiosidade lá. É bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Lobo e Irajá. Ele está localizando. Depois, em cada esquina, um pagode e um bar em Madureira. Descrição do bairro de Madureira. Império e Portela também são de lá. Então quem vive por lá é bem acostumado com esse cotidiano ligado às escolas de samba. E no Mercadão, você pode comprar por uma pichincha, você vai levar um dengo, um sonho, para quem quer sonhar. Então, como o nosso lugar ele nos marca. E a outra música se chama Vividir, de um cantor chamado Rico da Laçã. E a música diz: e a gente vive de partir sem despedir, entre um Atlântico e outro, um cântico e outro, com tanta saudade para admitir. Partir sem despedir, pro coração não dividir. Entre um Atlântico e outro, entre um cântico e outro. Então fala de alguém que partiu, que saiu do seu lugar e por isso fica com saudades. E na volta vai falar um pouco sobre o sentimento das lembranças desse afeto. Onde era minha casa, não é mais. Onde era minha escola, não é mais. Onde era minha vida, não é mais. Cadê? Podemos ir então para o próximo conceito. Agora nós vamos falar sobre paisagem. Então, quero que vocês olhem essas duas imagens que estão projetadas. A primeira é a Pedra do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, e a segunda é um lixão clandestino na Praça Seca, aqui no Rio de Janeiro. Volta para mim. Você me diria que eu tenho duas paisagens? Porque, geralmente, quando as pessoas pensam em paisagem, elas pensam só num lugar que é muito bonito, como a Pedra do Pontal, mas não pensam num lixão. Aí mora o erro. Por quê? Paisagem é o conjunto dos elementos que estão lá no espaço geográfico e que eu consigo perceber com os meus sentidos, certo? Então, se tem lá elementos que eu posso ver, se tem elementos que eu posso ouvir, e principalmente também os cheiros, né? A visão, a audição e o paladar são os principais sentidos, eu estou falando, sim, de paisagem, certo? Não importa se ela é muito bonita ou não. Inclusive, trouxe para vocês uma imagem que eu vou pedir para focar de pertinho. É uma imagem aérea da nossa cidade. Então, aqui é o Recreio dos Bandeirantes, onde fica a Pedra do Pontal. Aqui é a Praça Seca, onde está o lixão clandestino. Esse outro que eu marquei é a Praça 15, no centro da cidade. Eu quero que vocês prestem bastante atenção onde ela fica, porque o próximo slide é sobre ela. Então, volta para o slide, isso. A gente tem aí a transformação dessa paisagem ao longo do tempo. Então, quantos elementos não mudam? A gente tem o desmatamento, o aterro, né? A gente vê que o mar chegava até bem mais perto, depois vai aterrando e aumenta essa parte continental e as construções. Então, voltando para mim, a gente vê como a paisagem se transforma ao longo do tempo. Próximo conceito, muito importante, é o conceito de território. Para falar sobre território, eu trouxe esse mapa aqui, ó, que é o mapa mundi. E ele é o mapa mundi político, né? Também chamado de planisfério. Por que planisfério? Eu vou mostrar no globo. O planeta, ele não é esférico, ele não tem uma forma... Mostra o globo para mim, por favor. Ele não é esférico, ele não tem essa forma de esfera parecida com uma bola. Então, se eu corto ele, abro e jogo aqui para o quadro, ó, aqui no mapa, ele vira um plano, então planisfério. E ele é o planisfério político, porque ele vai mostrar os limites
entre os territórios, certo? Então, cada corzinha desse mapa é um território diferente. Território do Brasil, território da Austrália, em vermelho, território da Rússia, em amarelo, e por aí vai. Então, o território tem a ver com limite, território é um espaço delimitado. Voltando aqui para mim, em todo o território, a gente vai ter uma relação de poder. A gente vai ter atores que vão determinar quais regras tem ali, como essas regras precisam ser seguidas. Esses atores, eles também vão determinar quem entra, quem sai, o funcionamento desse território. E tem duas palavras importantes quando a gente pensa em território. Uma delas é o expansionismo, que é quando esses territórios eles tendem a aumentar, quando os atores que tomam conta desse território querem expandir esse território, certo? E outro conceito, conflitos e guerras. Quase sempre tem a ver com questões territoriais. Então, já que a gente está falando de conflito, eu trouxe uma imagem que eu quero que seja projetada, que é de uma terra indígena. E a gente vê essa placa marcada por tiros, por balas, o que mostra um conflito por aquele território. E isso é bastante importante da gente ter sempre em mente. Então, voltando para mim, eu vou falar sobre mais um conceito com vocês, que é o conceito de região. Quando a gente fala de região, a gente está falando de uma repartição do espaço, né? Mas qual é a diferença da região? Qual é o diferencial? A região, ela não é marcada como território por um limite de quem vai controlar aquilo especificamente. Ela até pode ajudar os governos a ver o que cada região precisa mais. Contudo, a região ela é fruto de um processo chamado regionalização. A regionalização ela consiste em dividir o espaço em regiões, de acordo com alguma característica ou de acordo com um conjunto de características. Então, regionalização implica critério, certo? Então, por exemplo, essas aqui são as grandes regiões do IBGE. A região norte, por exemplo, se a gente for pensar nas questões físicas, ela vai se destacar por ter grande parte do seu território, grande parte de si coberta por uma floresta equatorial, né, o clima equatorial, né, o clima muito chuvoso. Se a gente já pensa aqui nessa rosinha no sudeste, é a região mais industrializada, a região que tem o maior PIB, né, o maior produto interno bruto, maior produção de riquezas do país. Por aí vai. Então, região tem a ver com critério. Agora, eu vou pedir para focar esse quadro inteiro para mostrar para vocês uma coisa muito legal de geografia, que é a escala. Eu tenho 3 folhas do mesmo tamanho. Nessa, eu consigo mostrar o mundo inteiro. Então, eu tenho aqui uma escala global, né, mostrando o mundo inteiro. Aqui, eu estou mostrando só o Brasil. Então, eu tenho aqui uma escala nacional. Agora, aqui é um zoom bem no Rio de Janeiro. Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma escala local, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido bastante, mas não vão embora, porque eu ainda tenho que responder para vocês o desafio. Lembram que eu tinha perguntado? Vou aqui para o globo. Lembram que eu tinha perguntado se a gente pode considerar toda a superfície da Terra espaço geográfico? Pois é, a resposta é sim. Aí você me pergunta, Gustavo, mas e aquele pedacinho lá do Polo Norte onde ninguém nunca botou o pé? E lá no interior das florestas equatoriais no Congo? Ou lá no meião da floresta amazônica onde o ser humano nem chegou? É espaço transformado pelo ser humano? Eu digo para você que é. Toda a superfície da Terra ela já é conhecida, ela já está sob controle. Além disso, quando a gente pensa na poluição, mudanças climáticas, isso afeta e transforma o planeta inteiro. Agora, chegando pertinho do fim, a gente vai testar se a gente aprendeu direitinho com as perguntas. Então, vou projetar a primeira. Vamos lá. Escolha o conceito mais adequado para completar a frase. Nasci e cresci aqui. Este é meu ou minha? Alternativa A, paisagem. Alternativa B, lugar. Alternativa C, território. Alternativa D, região. Bom, pessoal, vamos pensar juntos. Nasci e cresci aqui. Tem uma questão de identificação, né? Depois, como eu nasci e cresci aqui, eu vivi aqui, isso tem a ver com com o meu cotidiano. Esse é meu ou minha? Olha o pertencimento. Então, eu só posso estar falando de lugar. A alternativa correta é a alternativa B, de Beyoncé. Agora eu tenho mais uma pergunta para vocês, que é, mais uma vez, é o mesmo estilão.
Escolha o conceito mais adequado para completar a frase. O motivo desta guerra é uma disputa por A. Lugar, B. Paisagem, C. Território ou D. Região. A alternativa correta é C de certo, território. Então, território, volta aqui para mim, é quando a gente está falando sobre domínio, sobre controle, sobre poder. Então, tudo é isso que tem a ver com as guerras e com os principais conflitos territoriais que a gente vê no nosso país, no mundo e muitas vezes dentro da nossa própria cidade, né? Onde a gente tem grupos aí disputando territórios dentro da cidade, muitas vezes de forma armada e violenta. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, da mesma forma que eu gostei de dar essa aula para vocês. Espero vocês na próxima, usem bastante aí o nosso aplicativo Rio Educa. Um prazer e obrigado por estar comigo.